Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o professor Thomas de Toledo, que é um especialista em relações internacionais, doutor, na verdade, eu não sei se a sua titulação já é de doutor, mas você é um acadêmico pós-graduado em relações internacionais e é um historiador. Vocês o conhecem, ele sempre está aqui conosco, participando, sobretudo, da terceira parte do Boa Noite. E hoje, nesse período de Copa, nós estamos fazendo as entrevistas de maneira avulsa. Então, tenho a honra de receber o professor Thomas aqui na TV 247. Thomas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já passo a palavra a você, perguntando, porque faz tempo que nós não realizamos a entrevista, como você viu a vitória do Lula no segundo turno e o que isso representa para a política no Brasil e também no mundo, já que o Lula é uma liderança reconhecida no mundo, com muita popularidade no mundo. A palavra é sua, obrigado mais uma vez. Saudações, Joaquim. Bom, eu fui professor de Relações Internacionais aí por mais de 10 anos, quase 15 anos, mas a minha titulação ela é mais na área de arqueologia, que eu estudo geopolítica e que eu estudo a economia das antigas civilizações, particularmente o Antigo Egito. Então, de certo modo, eu tento entender o mundo antigo com também o referencial do mundo atual. Afinal, a história a gente analisa a partir do que a gente tem quanto referência, né? Então, se a gente vive no mundo atual com certas contradições, a gente olha para a história do passado de acordo com essa visão. Mas já respondendo então a questão, a vitória do Lula, ela é um evento histórico muito importante, tanto para o Brasil quanto para o mundo, porque ela representa o seguinte: em primeiro lugar, nós estamos observando internacionalmente a ascensão da extrema-direita como um todo. E a extrema-direita ela aparece em várias formas. Ela aparece na forma de neofascismo, de pós-fascismo, ela aparece através de uma extrema-direita mais contida, mas ao mesmo tempo radical nas medidas econômicas neoliberais. Nós vemos uma extrema-direita de inspiração nazista, como a gente vê em países europeus, inclusive no sul do Brasil. Então, a extrema-direita ela é multifacetada, não dá para a gente colocar todos no mesmo balaio, apesar de todos atenderem aos mesmos interesses. Então, a vitória do Lula ela tem uma importância transcendental no seguinte sentido: ela representa uma reação, e uma reação que consolida a retomada das forças democráticas e progressistas na América Latina. Então, praticamente todos os países da América Latina tiveram uma geração de ouro, a geração que iniciou com o presidente Hugo Chávez na Venezuela, seguida do Lula, do Mujica, do Tabaré Vázquez, dos Kirchner na Argentina, do próprio Daniel Ortega, quando ele retornou, né, na Nicarágua no poder, né? Então, o Evo Morales, Rafael Correia. Essa foi uma geração que marcou aí a década de 2000 e que teve ali como marca a contestação dos Estados Unidos. Então, foi uma reação da América Latina e isso marcou também tanto um processo de integração, de definição de objetivos mais claros, né, a expansão do Mercosul, Unasul, CELAC, a ALBA, todas essas articulações que houve entre esses países prosperaram. E nós tivemos uma série de reações comandadas pelos Estados Unidos, particularmente os Estados Unidos da gestão Obama. Então, o governo do Obama ele foi terrível para a América Latina, como ele foi terrível para o Oriente Médio. Na verdade, no Oriente Médio ele continuou de forma até mais agressiva o que Bush já vinha fazendo, né, que ali nós precisamos desmistificar um certo mito de que os democratas são bonzinhos e os republicanos são malvados, porque a gente sabe que em ambos há contradições. Então, dentre os republicanos há alguns setores mais intervencionistas, militaristas, que são chamados falcões, que são muito mais próximos dos democratas, que a gente tem um grupo dos Clintons, o grupo ligado ao Biden, que representa os interesses do complexo militar industrial e das big techs.
que é diferente do Trump, que representa mais um setor tradicional da economia dos Estados Unidos, o setor industrial, também ligado à indústria bélica, mas muito mais também à indústria de armas, que vende armas para os americanos ali usarem no seu cotidiano, fazerem suas coleções, caçarem seus ursos, né? Então é o tipo do perfil que a gente está aqui reduzindo, mas é muito mais complexo. Por mais que você tenha uma pequena esquerda no Partido Democrata, não é que ela goste do Partido Democrata, que a única chance dela participar do processo eleitoral é atuando através do Partido Democrata e influindo indiretamente. Então, por exemplo, teve uma série de propostas que o Bernie Sanders defendeu e que acabou sendo acatada pelo Biden, né, nessa situação. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa entender como que o Partido Democrata está se posicionando com relação ao governo Lula na gestão do Biden, porque o Lula está na seguinte situação, vamos pegar o quadro geral, ascensão da extrema-direita na Europa, uma extrema-direita golpista nos Estados Unidos e a retomada das forças democrático-progressistas da América Latina. Eu nem vou chamar de esquerda, porque tem alguns governos, como por exemplo o do Boric e o do Petro, que estão mais com um centro democrático do que propriamente como esquerda. A gente pode puxar um pouquinho mais para a esquerda o governo boliviano, né, que é um governo que continua ali o que o Evo Morales propunha, e também o governo do México, que tem uma característica mais daquela esquerda mais tradicional, cepalina, aquela esquerda mais Cárdenas, né? Então, a gente precisa entender um pouco essa correlação de forças para a gente entender como que é o Lula no mundo. Agora, quando a gente passa para a situação do Brasil, nós temos um contexto muitíssimo mais complicado ainda. Porque, assim, se a gente for ver na perspectiva internacional, o Lula ele tem tudo para nadar de braçada. Só que o problema está internamente. E por que o Lula tem tudo para nadar de braçada? A presença do Lula na COP17 no Egito, ela foi, COP27, ela foi muito importante porque ela fez com que o Lula apresentasse a sua plataforma para o mundo. O Lula, e até respondendo essa questão do novo chanceler dele, ele entrou na conferência com o Antônio Patriota. Eu acho isso uma sinalização não muito boa para quem quer a retomada daquela linha mais Celso Amorim, mais Samuel Pinheiro Guimarães, do primeiro e do segundo mandato do Lula. O Patriota foi o ministro das Relações Exteriores da Dilma, que foi exatamente aquele na época lá dos escândalos do grampo da Petrobras e do grampo de que a Dilma foi gravada ali pelos Estados Unidos. O Patriota teve uma postura lamentável, uma postura quase de submissão, tanto que a Dilma acabou demitindo ele. Chegou uma hora que ficou insustentável a posição do Antônio Patriota, dada a convalescência que ele tinha aos Estados Unidos do governo Obama. A gente sabe que ele é casado com uma estadunidense, uma cidadã estadunidense, e que ele é um americanófilo, sempre ele se apresenta como um defensor dos valores americanos, toda aquela retórica liberdade, democracia, que a gente sabe que tem muito mais de retórica do que propriamente de efetividade. Então, o Patriota, se for o chanceler do Lula, vai ser uma sinalização clara de um alinhamento com o Partido Democrata, que é mais ou menos a postura que ele tem. Agora, é uma situação complicada ali para montar esse ministério, porque a gente precisa entender... Thomas, desculpa, só perguntando, só para ficar claro essa parte. O Patriota, ele foi com o Lula na COP27, então, sim, uma demonstração de prestígio, e ele entrou com o Lula, estava ali com o Lula. E o Patriota tem uma ligação com o Celso Amorim também, não tem? Ele vai dar mesmo grupo. Todos têm ali, né? O Itamaraty, porque o Celso Amorim ele fez escola. Mas é aquela coisa, existem nuances, existem posições. O Patriota, ele substituiu o Celso Amorim quando a Dilma assumiu, ela trocou o Celso Amorim, colocou depois o Celso Amorim na defesa, mas o Patriota acabou assumindo a posição de chanceler no começo do governo da Dilma. Não só ele, como ela colocou o Palocci na Casa Civil. As primeiras sinalizações da Dilma foram bastante problemáticas. Agora, o que eu acho que talvez seja uma possibilidade é o Patriota assumir uma embaixada importante. Pode ser também que seja isso. De qualquer forma, o Patriota será uma pessoa importante.
O Ele poderia patriota, ser, por exemplo, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Não sei se ele já foi. talvez. Aí seria uma boa movimentação dessa peça, porque ele tem. O Brasil precisa de uma relação boa com o Partido Democrata nesse momento. Não dá para o Brasil, inclusive para o Brasil mostrar para o Partido Democrata, ó, os golpes que vocês deram na América Latina fortaleceram quem? Fortaleceram os golpistas do seu próprio país, como essa turma que invadiu o Capitólio. Exato. É esse trabalho de articular, porque, na verdade, não dá para o Brasil enfrentar os Estados Unidos, mas dá para neutralizar. Pelo menos se os Estados Unidos não intervirem no Brasil e ajudar a reconhecer a legitimidade de Lula internacionalmente, já é um grande papel que os Estados Unidos fazem para o Brasil e para eles. E aí, está claro que, assim, desde o governo Bush, a prioridade dos Estados Unidos não é a América Latina. Tanto que foi durante o governo Bush que surgiu todos aqueles movimentos de esquerda e o Bush não estava nem aí para aquilo. O Chávez chegava a dizer, quando o Bush entrava dentro da sala ali da reunião da OEA, ele falava, tá fedendo enxofre porque o diabo entrou na sala. E isso era uma coisa explícita. A América Latina estava desprezando o Bush, e o Bush só queria saber da guerra dele do Iraque, do Afeganistão. Estava lá a família dele, o partido dele, todo mundo ganhando dinheiro com aquela guerra dando dor de cabeça diplomática, denúncia que vazava, era americano que morria. Então, tudo isso foi causando uma situação que o Bush, sabe, larga essa América Latina. E aí, quando veio o Obama adotou o que o Partido Democrata há muito tempo faz, que é uma política de intervencionismo na América Latina. E aí, com isso, só que não foi só na América Latina. O Obama, foi durante a gestão Obama que aconteceram aquelas primaveras, toda aquela onda de tentativas de golpe de Estado no Oriente Médio, no leste europeu e na América Latina. Então, foi uma sequência ali e o Brasil estava muito despreparado, né? É irônico, eu estava ontem passando no Rio de Janeiro, passei ali, tem um lugar lá, Central de Inteligência dos Estados Unidos. Você fala, cara, tem um prédio da CIA aqui sinalizado no centro do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um prédio da CIA? Como isso foi autorizado na época do FHC. Né? O FHC autorizou a CIA a funcionar no Brasil, não sei se atualmente como é que está funcionando. Mas tem placa, você chegou a ver? Eu vi uma placa, agora eu não sei se aquela placa lá estava ali como a sede oficial, né? Vale a pena até pesquisar isso, qualquer coisa, se eu falei bobagem. Interessante, não, interessante, Thomas. E você lembra o nome da rua? Era bem no centro do Rio, era bem no centro, não lembro exatamente a rua, mas era ali. Rio Branco, será? Não, ali mais para os lados ali, perto, entre a Lapa, Santa Teresa, aquela região ali perto do Sambódromo. Interessante. Esse triângulo aí. O Thomas, você está falando, o democrata, na verdade, tem essa política intervencionista, mas já teve também, vamos chamar assim, de maneira positiva. Tá? Como se fala? Como de maneira positiva? Não, na época do Carter, por exemplo, democrata, ele teve uma atuação importante para a derrota das ditaduras aqui na América do Sul, né? Não sei se eu estou falando besteira, então, mas é importante. Ele esteve, inclusive, em vários locais aqui da América do Sul e a passagem dele desencadeou uma reação positiva. Então, vamos também entender por que o Carter teve essa posição. Porque, na época, a ditadura tinha se distanciado dos Estados Unidos, particularmente no governo Geisel. Por exemplo, você teve a questão do programa nuclear brasileiro que os Estados Unidos começaram a boicotar, que deu ao Brasil autonomia no conhecimento da tecnologia nuclear. O Brasil fez um acordo com a Alemanha Ocidental, que foi um acordo repudiado pelos Estados Unidos, mas que foi muito importante para o Brasil ter sua autonomia tecnológica numa área extremamente sensível. Um país do tamanho do Brasil precisa dominar. Então, a posição do Carter essa que é a questão da política. A política sempre ela é contraditória. Nós temos uma questão automática de procurar mocinhos e bandidos. Só que o Carter, por mais que naquele momento ele promovesse a democracia e fosse positivo para nós que estávamos na resistência, agora, para quem está pensando o Estado de longo prazo, o Carter foi um problema, porque ele trabalhou exatamente para o Brasil para evitar que o Brasil seguisse um caminho de autonomia, de independência, do ponto de vista do desenvolvimento industrial. Vamos lembrar que o Geisel foi o presidente do segundo PND, que foi um mega
processo de investimento produtivo no país, que criou uma série de rodovias, de infraestrutura, de indústrias de base, de complexos tecnológicos. O Brasil passou a dominar a telefonia, indústria de software, todo esse tipo de coisa. Então, os Estados Unidos, eles sempre usam essa contradição. Eles pensam os seus interesses em longo prazo. Quando você tem um regime que ele é ditatorial, mas ele é um regime que está desenvolvendo a tecnologia daquele país, a independência econômica daquele país, os Estados Unidos jogam o anzol da democracia. Quando você tem um governo democrático que está conseguindo mobilizar o povo, construir uma coisa mais popular, eles jogam o anzol da extrema-direita, o anzol seja lá o que for para desestabilizar aquele país. Então, a gente precisa saber lidar com essa contradição. Pensar como adulto. Interessante, é isso mesmo. Se você observar, você foi, por exemplo, na época da Lava Jato. A Lava Jato desestabilizou o governo democrático aqui no Brasil. Claramente, nós sabemos de todo o envolvimento da Lava Jato com os Estados Unidos, o Departamento de Justiça e também o Departamento de Estado. Muito interessante que você está colocando. Desculpe só fazer essa interrupção que eu eu imagino que muitos que estão nos assistindo também se surpreenderam positivamente com essa análise tua, que é bastante pertinente. Pode continuar, por favor. Muito grato, Joaquim. Inclusive, a primeira visita que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos foi ele e o Sérgio Moro visitar a CIA. Lembra? No começo do governo Bolsonaro, logo em 2019, eles foram fazer uma visita. Um chefe de Estado visitando um departamento de inteligência. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Era uma situação humilhante para o Brasil. E o Sérgio Moro, todos nós sabemos que quando ele entra na sede da CIA, o celular dele já conecta automaticamente, porque a senha do Wi-Fi dele está até salva lá. Né? Ou seja, ele é frequentador assíduo daquele lugar. E a CIA e o FBI teve até uma parceria da Lava Jato com a FBI, teve toda aquela multa que o Brasil pagou para os acionistas dos Estados Unidos com relação à Petrobras. Isso foi um saque, isso foi uma pilhagem à Petrobras. Foi simplesmente os caras pegaram, assaltaram os cofres da Petrobras com a chave na mão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro entregou a troco de nada alguns bilhões para os Estados Unidos. Foi uma coisa assim indecente, um crime praticado. E assim, o que me chama a atenção do Lula, depois da sua prisão, é que o Lula começou a falar isso de forma explícita por um tempo. Depois o Lula segurou um pouco a boca. Mas é bom a gente pegar aqueles discursos do Lula do primeiro e do segundo ano que ele saiu da prisão, ele deixava claramente essa questão. Naquela época era importante ele falar, ele demarcar o campo, a dizer, eu sei o que aconteceu, vocês não estão me enganando. Depois ele silencia, coloca algum apaziguador ali, um representante dele ali para falar nos bastidores com os dirigentes do Partido Democrata, e isso, então, faz com que o Lula acabe se tornando, então, um pouco mais delicado ali na sua postura, porque agora ele precisa... Ele moderou, né? Ele moderou para poder não ter a resistência dos Estados Unidos ao projeto de volta ao governo aqui dele, né? Então, eu imagino que seja isso, algo pragmático. Exatamente. Porque, na verdade, o que o Lula precisa agora é neutralizar os Estados Unidos e agora jogar um xadrez extremamente complexo aqui. Eu acho que, internamente, o que o Lula precisa fazer? O objetivo principal, neste momento, é desbolsonarizar o Brasil. Claro, alguém vai falar, nossa, mas tem que acabar com a fome, tem que desenvolver a indústria. Sim, tem que fazer isso em concomitante. A coisa tem que ser feita em conjunto, porque o que vai dar legitimidade e apoio popular para o Lula é melhorar a condição de vida das pessoas, por um lado. Por outro lado, é preciso neutralizar o bolsonarismo. Eu tenho acompanhado alguns grupos de bolsonaristas e eles realmente acreditam que houve fraude, eles realmente invertem as notícias, Joaquim. Tudo que acontece, que a gente denuncia que o Bolsonaro fez, eles invertem e jogam nas costas do Lula, jogam nas costas do Boulos, do PT, da Glaze, inventam algum personagem, botam uma coisa na boca de alguém, fazem uma edição. Então, eles conseguem criar uma narrativa constante e eles têm uma máquina de produzir conteúdo que eles não olham qualquer mídia que não seja deles. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma esquerda politizada que acompanha a mídia da esquerda,
nós temos uma direita bolsonarista que não acompanha a mídia de esquerda e não acompanha a mídia tradicional, e nós temos a mídia tradicional que ora ela joga para um lado, ora ela joga para o outro. Então, e mesmo assim, quando ela joga para um lado, quando ela joga para o outro, ela disputa opinião, principalmente na agenda neoliberal. Por que de repente surgiu do cemitério aqueles zumbis tipo Baixa, Malan, essa turma aí que já deviam estar cuidando dos netos, de repente surgem das catacumbas para vir defender o teto de gasto, que é uma das coisas mais draconianas que já existiram. Isso até os sociais liberais da Europa, que são neoliberais, comprometidos até o último com a agenda neoliberal de austeridade fiscal, acham que essa agenda do chamado teto de gastos é a coisa mais desumana que existe em termos da população, porque ela condena a população a não ter assistência nenhuma do Estado. E a longo prazo, isso soma-se com o projeto do Vilas Boas, né, do Instituto Vilas Boas, que é uma aberração aquele projeto. Ele fala, o único projeto que se tem de Brasil, por incrível que pareça, tem o do Ciro lá, que ele fez ali com a cabeça dele, então não é uma construção coletiva, mas tem o do Vilas Boas, que representa um pensamento das Forças Armadas. E esse projeto, o que ele fala do longo prazo? O que ele quer para médio prazo? Ele quer a saúde privatizada, o fim do SUS, eles querem o fim de todos os benefícios que o trabalhador recebe, de todos os direitos assegurados, e eles querem se manter como uma espécie de casta, se autodenominando como poder moderador do Estado. Então, a equação aqui no Brasil ela é muito complicada pelo seguinte: o Lula tem dois gigantes para enfrentar. Um gigante que é as Forças Armadas com seu projeto político, que está materializado no Instituto Vilas Boas, está claro o problema político desse setor, que é a geração, se você for ver, essa geração que hoje está no topo das Forças Armadas, foi a geração que entrou ali para a carreira militar durante a ditadura, durante a vigência do AI-5. Então, é essa geração que hoje está na cúpula das Forças Armadas, que está no auge da sua carreira. E eles têm situações absurdas, como, por exemplo, o Braga Neto, que chegou em um mês a receber R$1 milhão em benefícios, em salário acumulado, salário duplicado. Então, existe uma casta das Forças Armadas que está agindo nesse sentido. Outra coisa, confiar no judiciário totalmente, a gente já sabe que não é a melhor coisa. Foi o judiciário que condenou Lula, a Lava Jato ela foi uma operação montada, mas na segunda e na terceira instância eles tiveram toda a celeridade para garantir o processo. E o próprio Supremo, que hoje está combatendo, de certo modo, o Bolsonaro, não deixou sequer o Lula ver o seu familiar morto. Não deixou sequer o Lula se pronunciar durante o processo eleitoral. Silenciaram o Lula nas eleições de 2018. Então, toda essa movimentação, todas essas forças ainda existem. O Congresso extremamente reacionário que está lá, ainda mais agora o qual está por vir, com esses senadores eleitos. Então, o Lula ele está na seguinte situação, olha como é que ele está espremido. Tem as Forças Armadas com um projeto político próprio, ultraliberal, a mídia convencional e o capital financeiro, a Faria Lima, que tudo isso é um consórcio, né? Então, esses setores, esses comentaristas econômicos que vêm defender aí o teto de gastos, isso tudo, eles estão trabalhando com o patrão deles que quer exatamente continuar lucrando com os títulos da dívida pública e manter o sistema da dívida tal qual ele está hoje. E aí tem também os setores do Estado, como, por exemplo, o Judiciário, tem as polícias que estão muito ligadas ao bolsonarismo, e tem ali uma justiça que, horas, está ao lado da democracia e, ora, ela pega e se posiciona aí em favor do golpismo. Então, nós temos uma situação interna muito mais delicada do que a situação externa por Lula, felizmente, porque se fosse dos dois lados, ia ser muito difícil lidar com a situação. A COP, no Egito, na qual o Lula participou, demonstrou um grande respeito à liderança dele e à nova posição do Brasil. Então, o Lula foi aclamado, foi aplaudido, num evento que o Bolsonaro sequer cogitou estar presente, porque ele boicota essa agenda climática, e o Lula apresentou uma plataforma extremamente progressista, colocando a questão dos povos originários, colocando a questão do equilíbrio da agricultura e da pecuária com relação ao desmatamento.
Então, o Lula fala que é possível desenvolver a agricultura e a pecuária do Brasil sem desmatar. E ele citou em dados concretos o quanto ele conseguiu fazer isso, aumentar a produção, ao mesmo tempo que ele diminuía o desmatamento. Então, todo mundo sabe o que foi o governo Bolsonaro para a Amazônia. Foi um desastre, em todos os sentidos. Nós tivemos ali a situação dos garimpos, nós tivemos a situação ali do assassinato do Bruno e do Dom Felipe, nós tivemos ali toda essa situação que houve do desmatamento, assim, que inclusive chegou nuvens de cinza em São Paulo. Teve dias que assim, a queimada na Amazônia, no Pantanal, foi tão acelerada e tão violenta que a nuvem de fumaça chegou até São Paulo e cobriu São Paulo de cinza. O céu de São Paulo ficou cinza, de tão pesado que foi tudo que aconteceu aí nos últimos tempos com o Bolsonaro. Literalmente, eles passaram a boiada por cima das árvores, por cima da natureza e por cima dos povos originários, que muitos foram chacinados. Nós tivemos uma série de registros de lideranças indígenas mortas. Naquela época dos garimpos, em que eles colocaram ali no Rio Madeira um monte de garimpo ali, inclusive nós temos notícia de crianças indígenas que foram dragadas pelas máquinas ali de garimpo. Então foi uma situação que colocou o Brasil numa situação desesperadora do ponto de vista da agenda climática. E o Bolsonaro, ele segue o padrão da extrema-direita, que é o negacionismo das mudanças climáticas, que foi uma marca do governo Trump, e o Bolsonaro se alinha internacionalmente com essa postura. Thomas, eu queria falar um pouco, eu não sabia do Instituto Vilas Boas. Na verdade, a doutrina de poder dos militares está nesse instituto, e você conhece a doutrina deles? Tem textos sobre isso? Eles publicaram um documento que tem lá o projeto deles de longo prazo. E é um projeto ultraliberal, privatista, em que mexe em todos os direitos dos trabalhadores, das pessoas pobres, corta todos os benefícios sociais, mas mantém as regalias dos militares, e não só isso, coloca eles como uma espécie de poder moderador da sociedade. Então, é um projeto político, é um projeto partidário, um projeto que o Instituto Vilas Boas publicou. É só entrar no site deles ali que dá para baixar isso aí, que está lá explicitamente. Basta a gente lembrar que, logo que o Bolsonaro tomou posse, ele falou que o Vilas Boas, que graças a ele o Bolsonaro chegou onde chegou, e que ele não iria revelar aquilo que os dois conversaram em particular, que isso vai ficar Sim. entre eles. Né? Então, o Vilas Boas foi uma peça-chave nesse processo, né? Desde Sim. o Twitter. E nós sabemos do tweet, né, que você ia falar agora, pressionando o Supremo para que o Lula fosse preso, porque eles sabiam que o Lula solto poderia ter mesmo que não pudesse ser candidato, o resultado da eleição poderia ser outro, com a presença dele, trabalhando Exato. A favor de um candidato dele naquela ocasião. Realmente, ali ele teve uma postura muito clara de violação da democracia, porque o Lula não poderia sequer estar preso, né? Por conta do princípio constitucional da presunção de inocência. Mas bem observado, e ficar de olho nesse Instituto Vilas Boas, porque ali estão os documentos. Se quiser entender o que pensam, você vai para os documentos do Instituto Vilas Boas. E muito interessante, porque isso confirma que, de fato, os militares estão disputando o poder. Existe um partido militar. E isso é grave, não é, Thomas? Porque nós estamos falando de um poder armado, de uma força armada. Isso é bastante grave. Vamos lembrar o seguinte: o Instituto Vilas Boas são dos militares que não estão na ativa. Então, assim, os militares que integram esse instituto são da reserva. Mas a gente sabe que um militar, como a carreira militar é uma carreira hierarquizada, um militar da reserva, ele é ouvido enquanto influenciador, enquanto formador de opinião, por aqueles que estão na ativa. Então, eles ouvem muito o que esses mais antigos fazem. Esses mais antigos, por terem passado muito tempo ali na estrutura, dominam os meandros, os mecanismos. Muitos deles colocaram ali nos cargos chaves pessoas que são ligadas a eles pessoalmente. Então, toda a hierarquia ela é feita de uma forma piramidal. Então, no topo dessa pirâmide estão os generais ali do Estado-Maior. Então, eles vão colocando na ascensão da carreira aqueles que obedecem à linha de comando deles. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, esse pensamento do Instituto Vilas Boas,
ele basicamente ele dá o cabedal do programa político que eles querem para o país. Pelo menos essa geração que foi formada na ditadura. A ditadura tem uma certa frustração, porque ela tentou dar o golpe para implantar um neoliberalismo radical, só que as condições do mundo obrigaram a ditadura a seguir no projeto nacional desenvolvimentista. E aí teve até alguns setores na própria ditadura, particularmente o setor ligado ao Geisel, que deu até uma radicalizada nesse processo nacional desenvolvimentista, que era, inclusive, combatido pelos liberais. O Geisel foi combatido por setores ali mais alinhados com o liberalismo, né, que fizeram de tudo para enfrentar. Então, essas contradições é necessário trabalhar. Não dá para a gente imaginar que o militar vai colocar a estrelinha do PT e sair cantando Lula lá. Mas a gente pode entender que, por exemplo, tem militares ali que não concordam com o autoritarismo do Bolsonaro, que não concordam com o programa ultraliberal do Instituto Vilas Boas, e é isso que a gente tem que cavar lá dentro e achar. Interessante. Thomas, bom, concluindo então a parte do Brasil, e que nós podemos ter sua presença aqui e não falar de Rússia e guerra na Ucrânia, mas vamos concluir essa parte do Brasil. E como é que você acha que podemos desarmar esse espírito político desses setores das Forças Armadas, vamos chamar assim? Qual é o caminho? Quem é que deve ser? O ministro da Defesa tem que ser um civil? Ou tem gente que fala que poderia ser o Santos Cruz, ou o Aldo Rebelo, que é aceito pelas Forças Armadas? Quer dizer, eles não têm que aceitar. O governo Lula nomeia e pronto. Só que poderia gerar crise, algum tipo de atrito. Como é que podemos fazer? Como é que o governo Lula pode fazer para fazer com que as Forças Armadas tenham o seu papel, desempenhem estritamente o seu papel constitucional e técnico? Eu acho que o melhor nome que o Lula tem na mão é exatamente o do Aldo Rebelo. Ele é muito bem visto pelas três forças, ele é um cara que se fez na esquerda, ele tem uma postura nacionalista, nacional desenvolvimentista, e ele é o cara que é ouvido, talvez o único na esquerda que é bem visto, porque, por exemplo, outros, o Genuíno está com as portas fechadas lá, o Jacques Wagner também. Eles não podem, os militares não querem nem saber de alguém que carrega a estrela do PT no peito. Claro, você pode nomear quem quiser, você pode nomear até alguém aí de um partido de extrema esquerda, você pode colocar ali. Agora, insubordinação é uma coisa que a gente está vivendo constantemente. O TSE determina certas coisas, o STF determina certas coisas, e a extrema-direita é insubordinada. Então, é preciso restaurar o comando, restaurar a hierarquia, restaurar o respeito pela democracia. Porque o que acontece? O Bolsonaro, ele mal acostumou, ele desacostumou as instituições ao respeito institucional. O que interessava para ele cobrava o respeito das instituições, e o que não atendia o interesse dele, ele não respeitava e pedia que não respeitassem. E ele agiu assim o tempo inteiro. O que é preciso agora é restabelecer essa autoridade central. E aí, eu acho que são várias bombas que é preciso desarmar. E eu acho que, assim, duas figuras que eu acho que seriam chave para resolver essa questão, e é a minha opinião, o jogo ali, o que se passa nos bastidores, a gente não tem ideia. Mas, assim, com a minha visão de mundo, do lugar que eu vivo, das coisas que eu estudei, da visão que eu tive, da experiência política, eu indicaria dois nomes centrais para esse processo: Aldo Rebelo para a defesa e Flávio Dino para a justiça. O Flávio Dino daria uma tarefa específica para ele, a tarefa de desbolsonarizar o Brasil e criminalizar todas essas atividades criminosas que ocorreram aqui nos últimos anos. Então, o Flávio Dino ele tem que ser uma espécie, e não sei se a palavra correta não seria fazer uma caça às bruxas, seria pedir o estabelecimento da justiça. Por quê? Porque se continuar tendo impunidade a atividades terroristas, a crimes de ódio político, a desvios de toda forma, os escândalos ali do MEC, das Bíblias, tem que investigar agora a família Bolsonaro, o Bolsonaro tem que ser investigado dos seus negócios escusos, porque são muita documentação.
Então, tudo isso tem que sair e levar isso realmente para a justiça. E essa justiça vai ter que ser cobrada e prestar contas disso. Porque se a justiça condenou o Lula sem provas, agora ela tem que condenar o Bolsonaro com provas. E uma pessoa que pode fazer isso com maestria é o Flávio Dino, porque ele é um juiz de carreira, ele prestou o mesmo concurso que o Sérgio Moro, no qual ele passou em primeiro lugar, e o Moro lá para o final, lá para o fim da lista, não sei nem como passou, né? Acho que não caiu a palavra conja lá para ele colocar, porque senão, né, não teria nem passado. E aí, eu acho que essas duas figuras seriam figuras chaves nesse processo para poder construir uma posição mais interna de respeito e de segurança. Então, esses perfis aí, inclusive as polícias, nós temos uma questão da Polícia Federal, né? Muita gente da Polícia Federal está insubordinado, a PRF. Então, tudo isso colocaria sob a responsabilidade do Dino, que ele conhece o Estado, ele conhece a legislação, ele tem experiência de 8 anos como governador, experiência, agora ele vai assumir uma vaga no Senado, também ele participou do governo do próprio presidente Lula, em vários cargos, na Embratur. Agora, o que eu acho é isso, são pessoas ali que conseguem comunicar. O Dino comunica muito bem com o judiciário, que vai ser uma peça-chave para fazer essa democratização do Brasil. Inclusive, há possibilidades de que se forme uma maioria para pedir impeachment de algum ministro do Supremo no Senado. Então, é uma situação que precisa do ministro da Justiça que dialogue com o Senado, e aí nada melhor que o próprio senador. Então, eu acho que o Flávio Dino tem muito esse perfil e o Aldo para a defesa. Mas a composição é complexa. A composição, eu acho que assim, por exemplo, se o Jobim, né, que já foi ministro, fosse novamente ministro, ele teria assim, um certo respeito, mas o Aldo, eles vêm como um defensor ideológico, né? Um cara que tem aquele espírito, defende o Duque de Caxias, faz todo aquele discurso em favor dos heróis nacionais, que o Exército tem muito respeito por isso, por essa linguagem simbólica, que poucos dialogam. O Bolsonaro usa isso, mas da forma negativa, que a gente viu aí ao longo desses anos. A questão da linguagem é importantíssima, da comunicação. Retomar um tema anterior, quando você fala da questão do teto de gastos. A questão foi muito de comunicação também, porque a questão da responsabilidade fiscal não está condicionada ao teto de gasto. São coisas diferentes. Na verdade, isso, conforme foi sendo encaminhado por discussão política, se parece que quer gastar mais do que arrecada, que é o que o Lula nunca fez. O Lula teve superávit primário todo o tempo. Mas fica mais difícil explicar quando você fala. Então, a impressão que passou por isso que teve reflexo em bolsa, tá? A impressão que se teve é de que o Lula não estava nem aí para a questão da responsabilidade fiscal. E, evidentemente, que todos conhecem o Lula sabem que é isso. Mas é a questão de comunicação. Você falou uma coisa certa. É a questão da linguagem. E o Aldo parece que ele domina bem essa linguagem que agrada os militares, né? O Aldo domina essa linguagem dos militares e o Dino essa linguagem que agrada o judiciário. Então, os dois comunicam no setor que é muito estratégico. E do ponto de vista econômico, é preciso também achar alguém com esse perfil, que é exatamente para discutir, né? O Manteiga é difícil, porque o Manteiga está muito desgastado. Eu acho que ele se mostrou um bom ministro na gestão do Lula. A Dilma segurou ele um pouco, mas ele manteve ali a situação. Agora, é preciso pensar num nome de peso, num nome de respeito, mas que, ao mesmo tempo, demarque o campo. Fala, ó, nós estamos aqui com uma visão cepalina, keynesiana, nacional-desenvolvimentista. Óbvio, você não vai botar lá um marxista, né? Não é disso que se trata. Mas você pode botar um keynesiano respeitável, alguém tipo um Beluso, alguém com um perfil nesse sentido, que é um cara respeitado, né? Estou citando aqui, estou montando minha seleção, né? Mas todo mundo ali montou sua seleção para a Copa, eu estou montando o meu ministério. O Beluso é fantástico. O Beluso, eu falo para você, eu sou palmeirense, né? Agora se deve ao Beluso quando a questão do acordo da parceria para fazer o estádio. Então, aquilo só trouxe. O Palmeiras não gastou, só traz receita e deu uma outra imagem ao time, e aí é difícil agora, o Palmeiras ficar durante muitos anos ali no topo, justamente com um trabalho que começou com o Beluso,
que é atrair o investimento, de certa forma. Por exemplo, o Grande Nova, ele atrai o investimento. Então, eu só queria fazer esse comentário que o Beluso realmente é um nome muito importante, que poderia, não sei se ele seria, se ele gostaria de ser, mas ele é um nome importante para ser aproveitado em qualquer governo. Mas quando você falou montou a seleção, seria da seleção realmente. E eu digo para você, seria um excelente governo, começando ali pelos nomes que você está colocando aí e já apontando riscos, como é o caso do Patriota. Eu gosto da tua análise porque você já apresenta o seguinte, não, ele é importante para o Brasil, porque o Brasil precisa ter uma relação com os Estados Unidos, mas você já apresentou o perfil, é casado com uma estadunidense, então ele teve, naquele momento em que o Obama estava intervindo, o governo americano, o Estado americano estava espionando o Brasil, e a reação dele foi muito tímida, e, de novo, ele está forte, então ele poderia ser aproveitado, mas não como um chanceler. Eu acho interessante você fazer todo esse diagnóstico para a gente buscar os melhores nomes. Nesse sentido, eu vou perguntar, o Haddad seria um bom nome para a Fazenda? Olha, o Haddad tem que ser aproveitado. O Haddad tem que ser aproveitado. Só que o Haddad ele tem a vantagem de ser aquele coringa, né? Porque ele é tarimbado. Então, onde você colocar ele vai ter um bom respaldo. É um nome forte. Então, a questão vamos entender o seguinte, na transição, tem um monte de grupo disputando posições ali. Você fez uma frente ampla. Nessa frente ampla, você vai do PCdoB ao mercado financeiro, aos setores ali democráticos, o agronegócio. Você vê, a Simone Tebet, que todo mundo estava santificando ela como uma pessoa maravilhosa, já está pressionando a favor do teto de gastos ali, não do teto de gastos, mas da responsabilidade fiscal. Porque assim, você tem graduações do discurso neoliberal. Então você tem o ultraliberalismo e você tem um neoliberalismo moderado, que é o tucanismo que a Simone Tebet hoje representa. Ela representa aquele pensamento do governo hegemônico do governo FHC, que ele é democrático, ele combate a ditadura, ele tem umas posições firmes com relação à democracia, entretanto, ele está comprometido com a agenda do capital financeiro, do mercado, né, o fantasma do mercado, que fala, o mercado, eu estou passando fome, fica quieto aí, porque você vai assustar o mercado. Né? Então, esse discurso que, na verdade, eu acho que a Tebet é um pouco mais polida, no sentido dela abraçar um pouco do discurso social, mas ela vai lutar o tempo inteiro para não se romper com essa questão do neoliberalismo. Eu acho ela, por exemplo, seria um bom nome para a agricultura, porque ali ela representa uma quebra no setor do agronegócio que está com o Bolsonaro, que é o setor que devasta, ela tem um discurso ambiental, provavelmente a Marina Silva, eu acho que é uma que pode ser realocada no meio ambiente, então eu acho também que pode acontecer ali de se colocar, né, tem uma disputa ali com relação à educação, e essa disputa, você pode até colocar um nome comprometido com as universidades, um nome tipo, vamos por exemplo, dizer um Haddad, né, um Haddad, que ele já foi ministro da Educação, mas eu acho que ele não vai ser. Mas suponhamos que coloque o Haddad. Colocando o Haddad, você tem todo o segundo escalão que vai entrar para a disputa. Porque a gente olha muito o ministério, mas quando a gente vai ver o segundo e terceiro escalão, é onde as questões são executadas e operadas. O primeiro escalão, ele toma decisões, mas quem opera aí é o segundo e terceiro. E é muito importante a gente olhar essa composição, porque é ali onde vai estar as pessoas chaves que vão mexer nas estruturas, vão mexer no movimento das peças da economia. Perfeito. Agora, precisa ter alguém com talvez esse perfil técnico e político, né? Com uma visão política interessante. Até quando o PT fala que se não colocar alguém, o Lula não colocar alguém que seja ligado ao projeto dele, muito próximo, nessa área ele pode virar uma rainha da Inglaterra, entendeu? Porque tem uma coisa importante que é o seguinte, não vai ser um governo do PT, como foi o primeiro mandato do Lula. Vai ser um governo de coalizão, um governo de frente ampla. Isso. Muito mais amplo do que foi o segundo mandato do Lula e o que foi o segundo mandato da Dilma, que teve muito mais amplitude das composições. Mas eu acho que esse governo vai ser um governo de disputa o tempo inteiro. Não vai ser um governo fácil. Eu acho que o PT tem subestimado o fator povo.
Eu acho que assim tá errado essa estratégia de deixar todo mundo em casa. As ruas têm que estar sendo disputadas, não disputando com o bolsonarismo na linha de frente, um de frente para o outro se batendo. Não, mas fazer atividades assim de rua. Por exemplo, por que até agora os movimentos sociais não convocaram uma mobilização nacional para combater a fome? Sabe? Isso é um tipo de coisa que assim você não entra na pauta, golpista, que é o que está hoje predominando na agenda, e você cria um movimento próprio, com vida própria, uma mobilização nacional nesse sentido, e vai mantendo a esquerda mobilizada, porque se o Lula não colocar essa esquerda na rua, se essa esquerda não tiver mobilizada, cara, a direita tá, e ela, no primeiro deslize, vai tentar dar o bote. E se não tiver uma reação preparada e já estabelecida na sociedade, isso não vai acontecer. E a esquerda demonstrou, tanto no ato final da campanha do Lula, quanto na própria vitória, na celebração da vitória do Lula, que ela quer ir para a rua, que ela tem força para ir para a rua, que ela é massa e ela é maioria na sociedade. Isso é importante ficar claro. O Lula ganhou com 2 milhões de votos de diferença. E esse povo tem que ir para a rua, tem que mostrar que é maioria. Porque se só a direita mostra que tem opinião e ela tem o controle da narrativa, porque ela está impondo a narrativa de que houve fraude, houve fraude, houve fraude. Ontem eu peguei um táxi e o taxista estava... o cara disse que não votou nem no Lula, nem no Bolsonaro, mas ele acredita que houve fraude na eleição. Não sei em que ele votou, mas ele disse que não votou em nenhum dos dois. Às vezes, quando ele fala que não votou, é para ter autoridade, né, de certa forma. O discurso era bolsonarista. Mas... eu não sou nenhum fraude, tá, né? Mas vamos supor que seja. Veja só como a narrativa ela está se impondo e não está se construindo uma contra-narrativa. Porque se o Lula estivesse mobilizando, nós temos que criar um grande movimento nacional para acabar com a fome, para punir os responsáveis pelos crimes do bolsonarismo, esse tipo de coisa, se cria esse movimento na rua, consolida posições, a esquerda mostra a sua cara, usa a bandeira verde e amarela, porque isso é uma guerra semiótica importante, né? Você tem que quebrar a referência da polarização. Você tem que dizer, Brasil agora o verde e amarelo está conosco. Não é mais vocês perderam. Então isso é muito importante. Interessante. E agora, essa festa que pode ocorrer, que pode ser muito grande, é a festa da posse do Lula, né? A próxima. Sim, e pode também ser uma situação de confronto, porque eles podem bloquear a estrada, eles podem... criar uma série de dificuldades, podem... Enfim, tem que se pensar, inclusive, na logística disso e na garantia da segurança de quem vai na posse do Lula, que vai gente do Brasil inteiro. Eu estive na posse do Lula em 2002. Eu fui para lá. E aí eu me lembro que foi um movimento, mas era uma situação que o FHC não iria... Mesmo assim, teve alguns bloqueios. Eu lembro que em 1999 teve a Marcha dos 100 mil. E aí eu me lembro que a FHC, na época, bloqueou várias estradas. Não, mas a da posse não teve bloqueio, né? A da posse não, mas a passeata do 100 mil teve. Eu fui nas duas. Eu lembro exatamente a diferença do clima, porque na passeata... 100 mil era MST na época, não? Foi chamada pelo MST? Não. Por todos os movimentos sociais, MST, UNE, CUT, UBS, CONTAG, tudo quanto é movimento social na época puxou. Todos os partidos de esquerda, foi um movimento amplo contra a FHC. E você foi, em que condição? Estudante? Foi como cidadão? Eu era estudante. Era do movimento estudantil? Era. Eu fui da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Era dirigente, não? Fui dirigente, fui inclusive do Centro Acadêmico de História, da USP. Fui diretor de cultura da UEA São Paulo, né? Não cheguei eu ia em todos os congressos da UNE, mas eu nunca fui diretor da UNE, porque São Paulo era um mundo, você tem muita coisa para fazer em São Paulo. Então, deixa a UNE para a galera ali dos outros estados, que tem bastante coisa para resolver. Muito bom. Aquele evento grandioso de Biúna foi convocado pela UEA, não foi? Em 68? Em 68, né? Que houve aquela pressão. Sim, era o José Dirceu que era o presidente da UE na época. Da UE, né? Ali, levaram ônibus para aprender, prenderam muita gente ali, não foi isso? Prenderam. Eu me lembro que quando eu fiz minha graduação em História, eu fui fazer um estágio lá no arquivo do DOPS, e a gente pegou a ficha do pessoal que foi preso lá,
Tem vários personagens históricos, a professora é muito interessante, ela, vamos pegar um evento histórico aqui, vamos puxar a ficha de quem foi preso. É muito legal, tá tudo lá, dá para consultar, é só chegar lá e procurar no banco de dados, você puxa a ficha e vê como que a ditadura tratava as pessoas. Muito bom. Vamos falar, então, aproveitando aí que faltando 10 minutos para o nosso término, falar um pouco da situação da guerra da Ucrânia. Você é um especialista em BRICS, Rússia, e sempre tem falado conosco a esse respeito. Como é que você está vendo hoje esse confronto? Houve um recuo, né, da Rússia, deixou Kherson, cidade de Kherson, significa que está perdendo a guerra, quer dizer, já conquistou, enfim, eu quero ouvir a tua avaliação sobre a guerra na Rússia. De fato, a Rússia está, neste momento, ela perdeu, de fato, posições? Na verdade, o que a gente tem que entender é aquilo que eu tenho falado desde o começo. Quais são os objetivos? Eu acho que o objetivo principal da Rússia, ela conseguiu, que é você fazer uma faixa por terra ligando a Rússia até a Crimeia. Eu acho que esse é o objetivo estratégico, garantindo a Donetsk e Lugansk a sua participação na Federação Russa. Então, esses objetivos foram conquistados, porém eles estão na fase da consolidação. E na consolidação ali, se você for ver, pegar um mapa ali, olhar, Kherson está na margem ocidental do rio Dnieper. E a Rússia, ela controla a margem oriental. Então, para a Rússia manter uma posição em Kherson, o custo militar, econômico, político e de vulnerabilidade da população civil seria muito alto. Tanto que antes, a Ucrânia ela tomou Kherson sem praticamente dar um tiro, porque a Rússia recuou a população, deslocou essa população para o outro lado do rio, quem quis ficar na Ucrânia foi para o outro lado, mas basicamente a população que aderiu ao projeto da Rússia se deslocou para o outro lado e eles ofereceram ali novas instalações, novas moradias, esse tipo de coisa. Então, eu vejo isso, que assim, do ponto de vista da propaganda de guerra, a Ucrânia está vencendo. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista da guerra em si, a Rússia está extremamente desgastada e ela está muito mais agora preocupada em consolidar as suas posições, enquanto a Ucrânia vem sofrendo um bombardeio pesadíssimo que a Rússia não fez desde o seu começo do conflito. Então, como que eu vejo a situação atual? Nós chegamos num ponto em que nem a Ucrânia tem força suficiente para retomar tudo, nem a Rússia conseguiu garantir aquilo que ela tinha inicialmente imaginado que seria mais fácil, mas ela garantiu o essencial que ela precisa. Então, se a Rússia se mantiver nessas margens, com os territórios que ela conquistou, ela já cumpriu o seu objetivo principal. Só que a gente pode ver, né, porque a guerra ela tem muitas temporalidades. E o vício da imprensa é tentar analisar a guerra a partir de fatos isolados. Então, a gente tem que analisar o conjunto do conflito. Como que o conflito começou, e quando a gente fala começou, nós temos que buscar, às vezes, as raízes mais antigas, né? 2014, 91, que foi o fim da União Soviética, até coisas ali que aconteceram antes para a gente entender o conjunto da situação. Então, assim, houve uma ofensiva ucraniana, sim, é inegável que a Rússia está passando por uma situação interna muito difícil. A Rússia, ela está enfrentando ninguém menos do que a maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos. Ela está enfrentando a Europa, que como um todo, se você somar a OTAN, né, todo o orçamento militar da OTAN, você dá aí quase 2/3 do orçamento militar do planeta. E a Rússia está lutando praticamente sozinha, com apoio da Bielorrússia, com um apoio do Irã, que está sendo muito importante para a Rússia, o fornecimento de drones, né, principalmente aqueles drones kamikazes. Então, a Rússia está numa situação que ela está consolidando ali aquilo que ela tem, e ela está fazendo, nessa fase da guerra, o que ela teria que ter feito no começo. Não estou dizendo que teria que ter feito. A Rússia tomou uma decisão de ser diferente dos Estados Unidos. Vamos lá, vou explicar melhor. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, quando eles invadiram o Afeganistão, a Líbia, a Síria, todas essas guerras, o que eles fizeram? Eles fizeram bombardeios massivos, né, nas capitais
nas grandes cidades e na infraestrutura. Então, eles inviabilizaram a infraestrutura, destruir central elétrica, abastecimento de água, destruir sistemas de comunicação. Então, quando você destrói essa infraestrutura, o país ele já não tem como reagir, ele praticamente está rendido. Aí é só você ocupar, e aí as forças de resistência terrestre, muitas vezes sem comunicação, sem comando central, acabam se esfacelando e você controla a situação. A questão é que os Estados Unidos tentaram fazer isso na Síria, só que aí a Rússia entrou no negócio e a Rússia evitou essa situação. A Rússia, na Ucrânia, tentou agir de outra forma. E foi assim, eu não consigo entender, assim, um povo... que assim, eles têm um vínculo histórico, eles imaginavam que iam ser vistos como libertadores por alguma parte significativa da população ucraniana, se eles não atacassem alvos civis, atacassem a infraestrutura. Então, a Rússia, no primeiro momento, só atacou alvos militares. E se você for ver, e aqui eu não estou entrando no julgamento moral, estou falando em termos de estratégia de guerra, isso garantiu com que a Ucrânia continuasse funcionando e continuasse viável com as suas atividades econômicas, com a sua comunicação, com o seu governo funcionando. Se a Rússia tivesse feito isso logo no começo, ela talvez teria evitado essa situação de reação. Só que agora o que acontece? A Rússia está bombardeando o tempo inteiro a Ucrânia, ao mesmo tempo está chegando o inverno, então o que eu acho? Que há uma tendência à estagnação do conflito nesses frontes que estão agora. Porque nem a Rússia tem força suficiente para avançar, nem a Ucrânia tem força suficiente para retomar o que a Rússia consolidou. Então, eu acho que agora vão longos meses de uma vitória parcial aqui, outra vitória parcial ali, aí uns conflitos aqui, um bombardeio aqui, outro ali, uma troca de retórica, de vez em quando um avanço, de vez em quando um retrocesso, aí a OTAN lança uma arma nova que faz um estrago grande na Rússia, aí a Rússia joga um míssil novo que a OTAN nem imaginava que eles tinham, então eu acho que agora a tendência da guerra é ir por esse caminho. Bom, estamos encerrando para concluir. Qual vai ser o papel? Você acha que o Lula poderá ter esse papel de pacificador? Olha, o Lula pode até... Porque, qual que é a questão? Tem que ver como é que vai ficar o fronte interno aqui, porque a presença do Lula está fazendo falta. Veja só, essa PEC da transição que está sendo articulada aí pela como posso dizer, pela equipe de transição, até agora não logrou. Se o Lula tivesse em campo, o Lula tem muito mais poder de decisão, conhece muito mais a realidade do Congresso. Então, eu acho que se o Lula tem que atuar no fronte, é no fronte interno. Esquece, isso é problema da Rússia com a Ucrânia. Vamos cuidar do nosso aqui. Vamos cuidar do nosso, que a gente tem muito problema. Se o Brasil for chamado, se o Brasil tiver com a sua situação resolvida, aí eu acho que tem que se preocupar aí por uma questão humanitária mundial, mas eu acho que o Lula tem que cuidar dele. Tem que cuidar dele aí, porque senão daqui a pouco derrubam ele e transformam ele num novo Getúlio. E é tudo que a gente não precisa nesse momento. A gente precisa exatamente do Lula o mais saudável possível para que a gente não vire um governo do Alckmin disfarçado de governo do Lula. Muito bom. Lembrando que o Getúlio foi muito pressionado quando criou a Petrobras e foi o suicídio no governo que ele voltou. Aliás, a situação política é parecida, né? Tinha até a musiquinha, bota o retrato do velho, né? Aquela coisa, tiro e bota o retrato do velho da parede, não sei o que era extremamente popular, deixou em 45 e voltou em 50, mas aí a pressão foi violenta, teve uma grande vitória, mas uma pressão violenta, sobretudo, porque criou a Petrobras. Muito interessante. Exatamente. Muito interessante. O Lula não pode ficar, então... E outra, tem uma coisa, se o Lula for negociar esse processo com a Ucrânia, ele vai causar cisânia com alguém. Porque o que acontece? Os Estados Unidos podem não gostar da mediação do Lula, ou a Rússia pode não gostar da mediação do Lula, a Ucrânia. Então, qualquer coisa que o Lula fizer ali que não agrade um dos lados, é um problema que vai cair nas costas sem precisar. Eu acho que o Lula, sabe, a Unasul está esfacelada. A CELAC está desorganizada, o Mercosul está ao caos, o Brasil está dividido. Então é muito problema aqui no Brasil, na América Latina, para a gente se preocupar. Deixa eles que se virem com o problema deles, nós temos os nossos. Ótimo. Obrigado, Thomas. Rapidamente, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Até daqui 2, 3 semanas aí, dependendo da tua agenda, você voltar.
Muito obrigado, a sua palavra final. Muito, muito grato, Joaquim. Então, eu gostaria de agradecer aí a 247, né, por esse bate-papo. O Joaquim, que sempre levanta questões extremamente pertinentes aí do contexto, né? Então isso é importante, que estimula a gente até a pensar, a refletir sobre os temas. E convidar vocês, então, para seguirem a minha página, meus canais no YouTube, o professor Thomas de Toledo, que é sobre geopolítica e relações internacionais, e o Farol de Alexandria, que é sobre história e arqueologia. Inclusive, se alguém quiser conhecer o Egito numa expedição arqueológica, sejam bem-vindos para conhecer aí a nossa expedição, que nós vamos levar arqueologia para cada vez mais pessoas, para que tenham acesso ao conhecimento das antigas civilizações, porque isso é um bem que pertence à humanidade, e nós precisamos garantir com que todos tenham a oportunidade de se sentir Indiana Jones em algum momento da sua vida e ver o quanto o passado é rico e nos ensina muito sobre o futuro. É isso, Joaquim. Valeu. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Até.